Antes o poder dizia, você deve. Havia ordens claras, limites visíveis, punições explícitas. Hoje o poder diz, você pode. Pode crescer, pode produzir mais, pode ser melhor, pode se reinventar, pode vencer. Essa mudança parece libertadora, quase humanista. Mas é justamente aqui que nasce uma das formas mais profundas de sofrimento psíquico da modernidade. Quando tudo é apresentado como possibilidade, o fracasso deixa de ser resultado de opressão externa e passa a ser vivido como falha pessoal absoluta. Se você não consegue, se não performa, se não alcança, a culpa não é do sistema, das condições ou das regras. A culpa é sua. O medo moderno não é mais o medo da punição, mas o medo de não ser suficiente. Não é o medo do castigo, mas o medo silencioso de estar sempre aquém do que poderia ter sido. É nesse terreno que surge o sujeito de desempenho, alguém que nunca descansa, nunca chega, nunca se sente autorizado a parar, porque parar significa admitir insuficiência. Este roteiro investiga como essa lógica aparentemente positiva transforma liberdade em cobrança, possibilidade em obrigação e autonomia em exaustão permanente. Durante séculos, o sofrimento humano esteve ligado a uma lógica simples e visível. Alguém mandava, alguém obedecia. A sociedade funcionava sob a linguagem do dever. Você deve trabalhar, você deve obedecer, você deve cumprir. O poder tinha rosto, nome, hierarquia e punição. Quem falhava, sabia por que falhava. Havia um limite claro entre o que era exigido e o que era proibido. A opressão era externa, a culpa tinha endereço, mas a modernidade tardia introduz uma mutação silenciosa e profunda nessa estrutura. O comando não desaparece, ele muda de forma. O você deve é substituído por algo aparentemente mais suave, mais positivo, mais humano. Você pode. Pode crescer, pode melhorar, pode produzir mais, pode se reinventar, pode vencer. Essa mudança não elimina o poder, ela o torna invisível. É aqui que nasce o sujeito de desempenho. Para o Epictetus, filósofo Byung-Chul Han, essa transformação marca a passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. Na sociedade disciplinar, o indivíduo era controlado por proibições. Na sociedade do desempenho, ele é controlado por possibilidades. E isso muda completamente a forma do sofrimento psíquico. Quando alguém diz, você deve, existe resistência, existe confronto, existe a possibilidade de dizer não. Mas quando alguém diz, você pode, a recusa se torna quase impossível. Afinal, quem recusaria uma possibilidade? Quem rejeitaria uma chance de ser melhor? O sujeito de desempenho internaliza o comando. Ele se torna ao mesmo tempo explorador e explorado. Não é mais necessário um chefe que vigie, um sistema que puna explicitamente. O indivíduo vigia a si mesmo. Ele cobra a si mesmo. Ele se pune por não conseguir. A violência deixa de ser externa e se torna autoimposta. O sofrimento moderno nasce exatamente aí. Se tudo é possível, então tudo que não foi alcançado parece ser culpa exclusiva do indivíduo. Não há mais desculpas aceitáveis. Cansaço vira fraqueza. Limite vira falta de esforço. Descanso vira improdutividade. O sujeito de desempenho vive sob a lógica da otimização constante. Ele não trabalha apenas para sobreviver, mas para se superar infinitamente. Cada resultado nunca é suficiente, porque sempre poderia ter sido melhor. Essa lógica cria uma culpa sem fim. Diferente da culpa tradicional, que estava ligada à transgressão de uma regra, a culpa moderna está ligada à insuficiência. O sujeito não se sente culpado por ter feito algo errado, mas por não ter feito o bastante. Ele não se acusa por desobedecer, mas por não performar. O medo deixa de ser o medo da punição e se transforma no medo de não estar à altura.
Medo de não ser bom o suficiente, medo de não ser produtivo o suficiente, medo de não ser feliz o suficiente. O sujeito de desempenho não vive sob ameaça de castigo, mas sob a pressão constante da comparação. Ele se mede o tempo todo, compara sua carreira, seu corpo, sua mente, suas emoções, sua felicidade. As redes sociais amplificam esse processo, mas não o criam. Elas apenas tornam visível uma lógica que já estava em funcionamento. O sujeito de desempenho olha para os outros e vê versões idealizadas de sucesso, produtividade e realização. Ele internaliza essas imagens como padrão e, quando não consegue alcançá-las, não acusa o sistema, acusa a si mesmo. Surge então um tipo específico de sofrimento, a exaustão. Não uma exaustão física apenas, mas uma exaustão existencial. O sujeito está cansado mesmo quando não está fazendo nada, porque sua mente nunca descansa. Há sempre algo a melhorar, algo a otimizar, algo a corrigir. O descanso se torna funcional, nunca gratuito. Dorme-se para render melhor, relaxa-se para produzir mais. Até o lazer é colonizado pela lógica do desempenho. O sujeito de desempenho não sabe mais o que é simplesmente ser. Ele só sabe fazer, melhorar, crescer. Essa lógica cria um paradoxo cruel. Quanto mais livre o indivíduo parece, mais preso ele está. Não há grades, não há chicotes, não há ordens explícitas, mas há metas, métricas, indicadores, rankings, curtidas, resultados. A liberdade se transforma em obrigação, a possibilidade se transforma em cobrança. O sujeito acredita que escolhe, mas na verdade responde a um imperativo invisível: seja mais. Esse imperativo não tem fim. Não há um ponto de chegada em que o sujeito possa dizer basta. Sempre existe um próximo nível, sempre existe alguém indo melhor, sempre existe uma versão ideal que ainda não foi alcançada. O sofrimento moderno não explode em revolta, ele implode em depressão, ansiedade e burnout. O sujeito não grita contra o sistema, ele se cala e se esgota. Ele não diz, isso é injusto. Ele diz, eu não sou suficiente. Essa interiorização da culpa é uma das marcas mais profundas do sujeito de desempenho. O fracasso deixa de ser um evento externo e se torna uma identidade. Não é eu falhei, é eu sou um fracasso. A autoestima se torna instável, dependente de resultados constantes. Qualquer queda, qualquer pausa, qualquer limite vivido como ameaça à própria dignidade. O sujeito de desempenho vive numa corrida sem linha de chegada. Ele corre porque parar significa encarar o vazio, a sensação de inutilidade, a pergunta que assusta: quem sou eu quando não estou produzindo? Essa pergunta é evitada a todo custo. Por isso, o sujeito se mantém ocupado, conectado, atualizado, ativo. O silêncio se torna insuportável. A inatividade gera angústia. Não fazer nada parece um crime. O sofrimento aqui não vem da repressão direta, mas da autoexploração contínua. O sujeito se exige mais do que qualquer sistema externo exigiria. Ele não precisa mais de ordens. Ele se governa com severidade. Essa forma de poder é extremamente eficiente porque não gera resistência coletiva. Cada um sofre sozinho, acreditando que sua dor é falha pessoal. A sociedade do desempenho produz indivíduos isolados em suas culpas, comparações e exaustões. E é exatamente isso que a torna tão estável. O sujeito de desempenho não se revolta. Ele se ajusta, se culpa e tenta de novo. Essa é a nova forma de dominação. Não pela proibição, mas pela positividade excessiva. Não pelo não pode, mas pelo você pode tudo. E quando tudo é possível, nada nunca é suficiente. Se o sujeito de desempenho nasce quando o você deve é substituído pelo você pode, a culpa infinita surge quando essa possibilidade ilimitada se transforma em critério moral silencioso.
Na sociedade contemporânea, não há mais um código explícito que diga o que é permitido ou proibido em cada detalhe da vida. Em vez disso, existe um campo aberto de oportunidades, escolhas e caminhos possíveis. À primeira vista, isso parece emancipador. Mas é exatamente essa abertura que produz uma nova forma de aprisionamento psíquico. Para Byung-Chul Han, quando tudo é apresentado como escolha, o fracasso deixa de ser interpretado como consequência de condições externas e passa a ser vivido como culpa pessoal absoluta. O sujeito moderno não se sente culpado porque desobedeceu, mas porque não conseguiu. Ele não se acusa por ter violado uma regra, mas por não ter explorado todas as possibilidades. Essa culpa não tem limite porque as possibilidades também não têm. Sempre poderia ter estudado mais, trabalhado mais, cuidado melhor do corpo, da mente, das relações, do tempo. A culpa se renova a cada comparação, a cada meta não atingida, a cada imagem idealizada de sucesso. Diferente da culpa tradicional, que podia ser expiada através de punição ou arrependimento, a culpa do sujeito de desempenho é interminável. Não há absolvição possível, porque não há um padrão fixo que diga isso basta. A medida é móvel, instável e sempre crescente. O indivíduo vive sob a sensação permanente de estar em dívida consigo mesmo. Ele sente que poderia ser mais, fazer mais, render mais, viver melhor. E essa sensação não vem de fora, mas de dentro. A violência do sistema é internalizada. O sujeito se torna juiz, carrasco e réu ao mesmo tempo. Essa estrutura psicológica produz um tipo específico de sofrimento, a autoacusação constante. O sujeito não descansa nem quando tem sucesso, porque o sucesso nunca é suficiente. Ele rapidamente se transforma em novo ponto de partida para exigências ainda maiores. A mente aprende a desvalorizar conquistas e a enfatizar falhas. Cada pequena queda ganha proporções gigantescas. Cada pausa vira motivo de culpa. O descanso deixa de ser direito e se torna privilégio que precisa ser justificado. Mesmo em momentos de lazer, a mente calcula produtividade futura. O sujeito se sente culpado por não estar aproveitando o tempo da melhor forma possível. Essa culpa não grita, ela sussurra. Ela não acusa com palavras duras, mas com comparações silenciosas. Olhar para o outro se torna exercício permanente de autoavaliação. A pergunta não é mais "isso é justo" ou "isso é bom", mas "isso é suficiente?" E a resposta quase sempre é não. O sujeito de desempenho vive numa economia psíquica da insuficiência. Quanto mais ele faz, mais percebe o quanto ainda falta. Esse mecanismo alimenta a ansiedade crônica. A mente está sempre projetada para o futuro, tentando antecipar falhas, corrigir deficiências, prevenir quedas. O presente se esvazia. Nada é vivido plenamente porque tudo é meio para algo melhor que ainda não chegou. A culpa infinita impede o sujeito de habitar o agora. Ele vive numa espera, é constante por um estado de adequação que nunca se concretiza. Para Michel Foucault, o poder mais eficaz é aquele que produz sujeitos que se governam a si mesmos. A sociedade do desempenho leva essa lógica ao extremo. O sujeito acredita ser livre, mas sua liberdade é moldada por padrões invisíveis de sucesso, felicidade e produtividade. Quando ele não se encaixa nesses padrões, a punição não vem de fora. Ela vem como vergonha, ansiedade e culpa. O indivíduo não protesta contra o sistema. Ele se sente inadequado. Esse deslocamento da culpa é decisivo. Ele desarma qualquer possibilidade de crítica estrutural. Se o problema sou eu, não há sistema a ser questionado. A culpa infinita isola. Cada um sofre sozinho, convencido de que sua exaustão é falha pessoal. O sujeito evita falar de seu cansaço porque teme ser visto como fraco, incapaz
ou preguiçoso. A positividade excessiva da sociedade do desempenho transforma qualquer limite humano em defeito moral. Não conseguir vira falta de esforço. Não aguentar vira incompetência emocional. A culpa se infiltra até nas emoções. O sujeito se sente culpado por estar triste, ansioso ou desmotivado, porque acredita que deveria conseguir se regular melhor. A psicologia positiva, quando capturada por essa lógica, reforça ainda mais a autoacusação. Se a felicidade é uma escolha, então a infelicidade é culpa. Se o bem-estar depende da atitude, então o sofrimento é fracasso. A mente sofre não apenas pela dor em si, mas por se sentir errada, por doer. Esse é um sofrimento de segunda ordem, mais profundo e mais corrosivo. A culpa infinita também corrói a solidariedade. Em vez de reconhecer no outro alguém submetido às mesmas pressões, o sujeito tende a vê-lo como concorrente ou como prova viva de sua própria insuficiência. A comparação constante impede a empatia. Cada sucesso alheio vira acusação silenciosa. Cada história de superação vira cobrança implícita. O sujeito de desempenho se sente sempre atrasado, sempre aquém, sempre em déficit. A culpa se torna um estado permanente, não um evento pontual. Ela molda a identidade. O indivíduo passa a se definir pelo que não conseguiu ser. Sua narrativa interna é feita de eu deveria. Essa repetição desgasta a mente. A autoestima se torna frágil, dependente de validação contínua. Pequenas críticas têm impacto devastador. Pequenos elogios oferecem alívio momentâneo, mas nunca estabilidade. O sujeito vive emocionalmente endividado. A culpa infinita também altera a relação com o corpo. O corpo deixa de ser vivido como presença e passa a ser tratado como projeto. Ele deve ser melhorado, otimizado, corrigido. Qualquer sinal de cansaço, envelhecimento ou limitação é vivido como falha. O sujeito se culpa por não cuidar melhor de si, mas ao mesmo tempo se explora até a exaustão. Essa contradição gera um ciclo de autocobrança e desgaste físico. A mente sofre porque exige do corpo mais do que ele pode dar. E quando o corpo falha, a culpa se intensifica. A sociedade do desempenho não oferece linguagem para o limite. Tudo é possível, logo tudo é exigível. O sujeito perde o direito ao não posso. Dizer não posso soa como desculpa. A culpa surge sempre que o limite aparece. Para Byung-Chul Han, esse excesso de positividade destrói a capacidade de negar, recusar e interromper. O sujeito não sabe mais dizer basta. Ele não sabe parar sem se sentir culpado. Essa incapacidade de parar é uma das fontes centrais do sofrimento moderno. A culpa infinita mantém o sujeito em movimento constante, mesmo quando ele já está esgotado. Ela funciona como motor invisível da autoexploração. O indivíduo continua porque acredita que deve continuar, mesmo sem alguém dizendo isso explicitamente. A liberdade se transforma em prisão psíquica. O sujeito escolhe, mas não escolhe parar. Ele pode tudo, menos descansar, sem culpa. Essa é a tragédia silenciosa da sociedade do desempenho. Uma liberdade que não liberta, uma possibilidade que oprime, uma autonomia que cobra. A culpa infinita não precisa de punição externa, ela se autoproduz. Enquanto essa lógica não for reconhecida, o sujeito continuará acreditando que seu sofrimento é falha pessoal e não sintoma de uma forma de vida que transformou a possibilidade em obrigação permanente. Se a culpa infinita é o motor interno do sujeito de desempenho, o medo da insuficiência é o clima emocional permanente em que ele vive. Esse medo não é explosivo, não paralisa de imediato, não se manifesta como pânico aberto. Ele é silencioso, constante, difuso. É a sensação de que algo sempre falta, mesmo quando tudo parece estar funcionando.
Diferente do medo clássico, que estava ligado à punição externa, à perda concreta ou à ameaça visível, o medo moderno é interno e abstrato. Não se teme mais o castigo, mas a inadequação. Não se teme mais a exclusão direta, mas a irrelevância. O sujeito de desempenho vive assombrado por uma pergunta que raramente formula em palavras, mas que orienta todas as suas ações. Eu sou suficiente? Esse medo nasce diretamente da lógica do você pode. Se tudo é possível, então qualquer limite passa a ser vivido como falha pessoal. Se outros conseguem, por que você não conseguiria? Se há cursos, métodos, técnicas, ferramentas e oportunidades disponíveis, então não alcançar determinado resultado parece sinal de incompetência íntima. O medo da insuficiência se alimenta dessa comparação constante. Ele não precisa de um inimigo externo. Ele se produz a partir da exposição permanente a modelos ideais de sucesso, produtividade e felicidade. O sujeito olha ao redor e vê pessoas aparentemente mais realizadas, mais confiantes, mais produtivas, mais equilibradas. Ele não vê o processo, apenas o resultado editado. A mente interpreta isso como evidência de sua própria falta. Surge, então, um medo específico. O medo de parar e descobrir que não há nada sólido por baixo do desempenho. O sujeito teme o descanso porque o descanso suspende as métricas. Sem metas, sem tarefas, sem entregas, surge o vazio. E nesse vazio aparece a sensação de inutilidade. O medo da insuficiência não permite repouso verdadeiro. Mesmo quando o corpo para, a mente continua trabalhando. Ela revisa, planeja, compara, projeta. O sujeito se sente culpado por descansar, mas também se sente exausto por não conseguir descansar. Esse duplo vínculo produz sofrimento crônico. O medo moderno não grita: você será punido. Ele sussurra: você não é o bastante. Essa mensagem é muito mais eficaz, porque não gera revolta. Ela gera esforço redobrado. O sujeito tenta compensar a insuficiência percebida, trabalhando mais, se aprimorando mais, se exigindo mais. Cada tentativa de compensação, porém, eleva o padrão. O medo nunca desaparece, apenas muda de forma. Quando uma meta é alcançada, o medo se desloca para a próxima. Quando um nível é atingido, surge outro mais alto. A insuficiência se torna estrutural. Não importa o quanto se faça, sempre haverá algo que poderia ter sido melhor. Esse medo também redefine a relação com o erro. Errar deixa de ser parte do aprendizado e passa a ser ameaça à identidade. O sujeito não teme apenas o erro em si, mas o que o erro diz sobre ele. Um fracasso pontual é vivido como prova de incapacidade geral. A mente se torna hipersensível a falhas. Pequenos deslizes geram ruminações intermináveis. O sujeito revisita mentalmente o erro, imaginando julgamentos alheios, antecipando consequências, ampliando o impacto. O medo da insuficiência transforma o erro em trauma simbólico. Em vez de aprender com ele, o indivíduo se paralisa ou se sobrecarrega ainda mais. Esse medo também altera profundamente a relação com o tempo. O presente nunca é suficiente, porque está sempre orientado para um futuro melhor que ainda não chegou. O sujeito vive em modo de adiamento. Ele acredita que só poderá relaxar quando alcançar determinado nível, atingir certa estabilidade, conquistar algum reconhecimento definitivo. Mas esse ponto nunca chega. Sempre surge uma nova exigência, uma nova comparação, um novo ideal. O medo da insuficiência rouba a experiência do agora. Tudo vira preparação, tudo vira meio. Nada é fim. A vida se transforma em projeto interminável. Para Byung-Chul Han, esse estado produz uma patologia específica da modernidade, a depressão por exaustão. Não é a depressão da perda, mas a depressão do excesso.
O sujeito não está deprimido porque perdeu algo essencial, mas porque nunca consegue ser suficiente para si mesmo. Ele se sente esgotado não por falta de estímulos, mas por estímulos demais. O medo da insuficiência consome a energia psíquica. A mente está sempre em alerta, sempre avaliando, sempre se cobrando. Não há espaço para gratuidade. Até os afetos são medidos. O sujeito se pergunta se está sendo bom o bastante como amigo, parceiro, profissional, pai, filho. O amor também entra na lógica do desempenho. Surge o medo de não amar direito, de não ser interessante o suficiente, de não corresponder às expectativas implícitas. O medo da insuficiência corrói a espontaneidade. O sujeito começa a performar versões de si mesmo, tentando se ajustar ao que acredita ser desejável. Ele perde contato com seus próprios ritmos, desejos e limites. Tudo se torna cálculo. Esse medo também produz um paradoxo cruel. Quanto mais o sujeito tenta ser suficiente, menos ele se sente suficiente. Porque a suficiência não é um estado mensurável dentro dessa lógica. Não há certificado de bom o bastante. Não há momento de absolvição. A insuficiência é pressuposto. Ela mantém o sujeito em movimento. O sistema depende desse medo para funcionar. Um sujeito satisfeito seria improdutivo. Um sujeito que aceita seus limites seria perigoso. O medo da insuficiência garante engajamento contínuo. O sofrimento que ele gera não é espetacular, mas persistente. É o cansaço que não passa, a ansiedade sem causa clara, a sensação de estar sempre devendo algo. O sujeito sente que nunca fez o suficiente, nunca tentou o suficiente, nunca foi o suficiente. Esse medo também impede a solidariedade. Admitir insuficiência parece fraqueza. O sujeito esconde seu cansaço, sua dúvida, sua insegurança. Ele acredita que todos os outros estão lidando melhor do que ele. Isso intensifica o isolamento. Cada um sofre sozinho, acreditando que seu medo é falha pessoal. O medo da insuficiência também se manifesta como medo de desaparecer. Num mundo onde valor está ligado à performance, parar é arriscar-se a se tornar invisível. O sujeito teme perder relevância. Ele se mantém ativo, conectado, produtivo para não sumir. O silêncio e a pausa se tornam ameaçadores. A mente sofre porque não encontra repouso ontológico. Ela não sabe mais existir sem justificar sua existência. O medo da insuficiência não é irracional dentro dessa lógica. Ele é coerente. Ele é o efeito direto de uma sociedade que transformou a possibilidade em obrigação e a liberdade em cobrança. Enquanto o sujeito acreditar que seu valor depende do quanto ele consegue fazer, produzir ou melhorar, esse medo continuará operando. Ele não pode ser vencido com mais esforço, porque o esforço é parte do problema. O medo da insuficiência não pede superação individual. Ele exige reconhecimento estrutural. Mas enquanto isso não acontece, o sujeito continua tentando provar que é suficiente em um sistema que depende exatamente de que ele nunca se sinta assim. Se o medo da insuficiência é o clima emocional do sujeito de desempenho, a autoexploração é o mecanismo prático que mantém esse clima em funcionamento permanente. Na sociedade disciplinar, a exploração vinha de fora. Havia um patrão, um chefe, uma autoridade visível que exigia, cobrava e punia. Hoje, essa figura se dissolve. No lugar dela, surge algo muito mais eficiente, o próprio indivíduo como agente da exploração. Para Byung-Chul Han, o sujeito de desempenho não é explorado contra a sua vontade. Ele explora a si mesmo, acreditando estar se realizando. Essa é a mutação decisiva do poder contemporâneo. Não é mais necessário forçar, ameaçar ou reprimir. Basta oferecer possibilidades, promessas de crescimento, discursos de motivação e narrativas de sucesso.
O sujeito internaliza essas expectativas e passa a se exigir mais do que qualquer sistema externo exigiria. Ele se torna empresário de si mesmo, gerencia o próprio tempo, otimiza o próprio corpo, regula as próprias emoções, administra sua imagem, sua produtividade e até sua felicidade. A exploração deixa de ser vivida como injustiça e passa a ser percebida como escolha pessoal. Eu faço porque quero. Eu trabalho mais porque estou investindo em mim. Eu não paro porque preciso evoluir. Essa linguagem mascara a violência estrutural da autoexploração. O sujeito acredita que controla o processo, mas na prática está preso a uma lógica que não admite pausa. A autoexploração é mais eficaz do que a exploração externa porque não gera resistência. Não há contra quem lutar. Não há um opressor visível a ser acusado. Quando o sujeito adoece, entra em burnout ou colapsa emocionalmente, ele não acusa o sistema. Ele se acusa. A mente interpreta o colapso como falha de gestão pessoal, falta de disciplina, fraqueza emocional. O sofrimento se privatiza. Cada um carrega sua exaustão como culpa individual. A autoexploração também redefine a relação com o tempo. O sujeito sente que nunca tem tempo suficiente, não porque o tempo seja objetivamente escasso, mas porque todas as horas parecem potencialmente produtivas. Cada minuto não utilizado para crescer, aprender, render ou melhorar parece desperdiçado. O ócio se torna suspeito, a pausa vira atraso. O descanso precisa ser justificado por sua utilidade futura. O sujeito se explora mesmo quando não está trabalhando formalmente. Ele consome conteúdos úteis, faz cursos, planeja estratégias, revisa metas. Até o lazer é colonizado pela lógica da performance. A autoexploração cria um estado de atividade contínua sem exterioridade. Não há mais um fora do sistema. Tudo pode ser convertido em desempenho. Essa totalização esgota a mente. Diferente da exploração clássica, que tinha limites claros de tempo e espaço, a autoexploração não termina quando o expediente acaba. Ela acompanha o sujeito para casa, para a cama, para os fins de semana, para os momentos de descanso. A mente nunca desliga. Esse estado produz uma fadiga profunda, não apenas física, mas existencial. O sujeito se sente cansado de si mesmo. Ele não sabe mais onde termina a exigência externa e onde começa sua própria vontade. A autoexploração também afeta a relação com o fracasso. Como o sujeito acredita ser o único responsável por seus resultados, qualquer falha é vivida como derrota pessoal. Não há espaço para contingência, acaso ou limite estrutural. Tudo é internalizado. O sujeito tenta compensar o fracasso explorando-se ainda mais. Trabalha mais, cobra-se mais, exige-se mais. Esse ciclo se retroalimenta até o esgotamento. O burnout não surge porque o sujeito trabalhou demais por imposição externa, mas porque acreditou que nunca podia parar. O esgotamento é vivido como colapso moral. A pessoa sente vergonha de não aguentar. Esse sentimento impede o pedido de ajuda. Admitir cansaço parece admitir incompetência. A autoexploração também produz isolamento. Cada indivíduo está ocupado demais, gerenciando a si mesmo para construir laços de solidariedade. O outro deixa de ser companheiro e passa a ser referência comparativa. Em vez de empatia, surge competição silenciosa. Cada sucesso alheio reforça a sensação de atraso próprio. A autoexploração fragmenta o coletivo. Cada um luta sozinho contra sua própria insuficiência. Isso enfraquece qualquer possibilidade de resistência compartilhada. A mente sofre em silêncio, acreditando que seu sofrimento é exclusivo. A autoexploração também altera a relação com o corpo. O corpo deixa de ser vivido como limite natural e passa a ser tratado como recurso a ser otimizado. Dormir menos, render mais,
comer melhor, produzir mais, treinar, mas performar melhor. Quando o corpo falha, adoece ou se cansa, ele é visto como obstáculo. O sujeito se irrita com seu próprio corpo. Surge uma relação instrumental e violenta consigo mesmo. O corpo é pressionado a acompanhar o ritmo da mente. Quando não consegue, gera frustração e culpa. A autoexploração destrói a capacidade de escuta interna. O sujeito ignora sinais de exaustão, ansiedade e sofrimento até que eles se tornem impossíveis de negar. O colapso não é acidente. Ele é resultado, lógico, de um sistema que exige crescimento infinito de um organismo finito. Para Byung-Chul Han, a sociedade do desempenho não produz sujeitos oprimidos no sentido clássico, mas sujeitos esgotados. O sofrimento não se manifesta como revolta, mas como depressão, ansiedade, apatia e sensação de vazio. O sujeito não se sente injustiçado, ele se sente insuficiente. Essa diferença é crucial. Um sujeito injustiçado pode lutar. Um sujeito insuficiente se cala. A autoexploração também afeta a identidade. O sujeito passa a se definir pelo que faz e pelo que produz. Quando a produção diminui, a identidade entra em crise. A pergunta "quem sou eu?" se confunde com "quanto eu faço?" Sem desempenho, o sujeito sente que não existe. Essa dependência cria medo extremo da pausa, da aposentadoria, do desemprego, do fracasso. Não é apenas o sustento que está em jogo, mas o próprio sentido de existir. A autoexploração transforma a vida inteira em capital humano. Cada habilidade precisa ser monetizada. Cada interesse precisa gerar resultado. Cada traço de personalidade vira diferencial competitivo. O sujeito se transforma em produto. Ele precisa se vender, se atualizar, se destacar. Essa mercantilização do eu intensifica o sofrimento psíquico. A pessoa nunca se sente suficiente, porque o mercado nunca se satisfaz. Sempre há algo a melhorar. Sempre há alguém mais preparado. A autoexploração não tem fim porque não tem critério de conclusão. Não existe o bastante. O sujeito corre numa esteira infinita. O sofrimento nasce dessa impossibilidade de chegar. A liberdade prometida pelo "você pode" se revela uma armadilha. O sujeito pode tudo, menos parar. Ele pode tudo, menos falhar sem culpa. Ele pode tudo, menos aceitar seus limites sem vergonha. A autoexploração é a forma mais sofisticada de dominação, porque se apresenta como realização pessoal. Enquanto o sujeito acreditar que seu cansaço é sinal de fraqueza individual, ele continuará se explorando. Reconhecer a autoexploração como estrutura social é o primeiro passo para interromper esse ciclo. Mas essa interrupção exige algo radical: aceitar limites. Dizer não. Suportar a sensação de insuficiência sem tentar compensá-la imediatamente. Isso vai contra tudo que o sujeito de desempenho aprendeu. Por isso, a autoexploração é tão difícil de abandonar. Ela se confunde com identidade, ambição e valor pessoal. Enquanto isso não for questionado, o sujeito continuará acreditando que sofre porque não fez o suficiente, quando na verdade sofre porque fez demais em um sistema que nunca reconhece suficiência. Quando a autoexploração se torna modo de vida, o resultado não é rebelião, mas colapso interno. O sujeito de desempenho não explode contra o mundo, ele implode. É aqui que surgem as patologias centrais da modernidade tardia: depressão, ansiedade, burnout e sensação persistente de vazio. Para Byung-Chul Han, essas não são doenças individuais isoladas, mas sintomas estruturais de uma forma de vida e que exige positividade contínua. Diferente das neuroses clássicas, ligadas à repressão e ao conflito com a proibição, as patologias contemporâneas nascem do excesso.
Excesso de estímulo, de possibilidade, de cobrança, de comparação, de exposição. O sujeito não sofre porque lhe falta permissão, mas porque lhe falta limite. Ele pode tudo, logo deve tudo. E quando falha, não encontra onde apoiar a culpa senão em si mesmo. A depressão do sujeito de desempenho não é a tristeza pela perda de um objeto amado. É o esgotamento por nunca conseguir ser suficiente. O eu se torna pesado. Cada ação exige esforço desproporcional. Não há mais energia para desejar, criar ou projetar. O futuro, antes promessa, vira ameaça. A mente se fecha. O sujeito sente que não tem mais forças para continuar jogando um jogo que não admite pausa. A ansiedade, por sua vez, nasce da antecipação permanente do fracasso. O sujeito vive projetado para o que ainda não fez, para o que ainda falta, para o que pode dar errado. Ele tenta prever tudo, otimizar tudo, controlar tudo. Essa vigilância constante consome a mente. O corpo reage com tensão, insônia, irritabilidade. A ansiedade não é medo de um perigo específico, é medo difuso de não estar à altura do que se espera. Como as expectativas são móveis e infinitas, a ansiedade nunca se resolve. Ela se estabiliza como estado de fundo. O burnout é o ponto em que o sistema entra em curto-circuito. Não é preguiça, não é falta de vontade, não é incapacidade técnica, é exaustão total. O sujeito queimou todas as reservas tentando corresponder a um ideal inalcançável. Ele sente aversão ao que antes o motivava. O trabalho perde sentido, as metas perdem brilho, o corpo se recusa a continuar. O burnout revela a verdade que o sujeito tentou negar. Há limites intransponíveis. Mas em vez de reconhecer esses limites como humanos, o sujeito tende a vivê-los como falha pessoal. Ele sente vergonha de não aguentar. Essa vergonha aprofunda o sofrimento e dificulta a recuperação. O colapso não é vivido como sinal de que o sistema é insustentável, mas como prova de que o indivíduo é fraco. Esse deslocamento é crucial. Ele impede a crítica estrutural e mantém o ciclo ativo. A sociedade do desempenho produz sujeitos deprimidos porque transforma a identidade em projeto infinito. O eu nunca está pronto, nunca está completo, nunca pode repousar. A mente vive num estado permanente de ainda não alcancei, ainda não melhorei, ainda não cheguei. Essa incompletude contínua esgota o desejo. O sujeito perde a capacidade de se alegrar com o que é, porque tudo é medido pelo que falta. A alegria se torna suspeita. Se estou bem agora, talvez esteja relaxando demais. Talvez esteja perdendo tempo. Talvez esteja ficando para trás. O prazer é rapidamente corroído pela culpa. A depressão surge quando a mente não encontra mais motivo para continuar se exigindo. O sujeito se pergunta, para quê? Mas essa pergunta não encontra resposta dentro da lógica do desempenho. Não há um fim último, apenas próximos níveis. Quando o sujeito percebe isso, pode entrar em desespero ou apatia. A vida parece uma esteira sem propósito. O esforço não leva a lugar algum. A ansiedade e a depressão coexistem como dois polos do mesmo processo. A ansiedade empurra para frente, a depressão puxa para baixo. Entre as duas, o sujeito oscila, tentando manter-se funcional. Muitas vezes, recorre a estímulos constantes para anestesiar o vazio. Telas, notificações, consumo, trabalho excessivo, entretenimento contínuo. O silêncio se torna ameaçador porque no silêncio a pergunta retorna: quem sou eu sem desempenho? O cansaço de ser si mesmo é mais profundo do que o cansaço físico.
É o cansaço de sustentar uma identidade que depende de resultados constantes. O eu se torna tarefa. Viver vira trabalho. Até o autocuidado é instrumentalizado. Meditar para render melhor. Dormir para produzir mais. Cuidar da saúde para não perder performance. O cuidado deixa de ser fim e vira meio. Essa instrumentalização do próprio eu intensifica o esgotamento. A mente não encontra espaço de gratuidade. Tudo precisa justificar-se. O sujeito se sente culpado por simplesmente existir sem produzir. Essa culpa corrói a autoestima. O valor pessoal passa a depender de métricas externas, números, avaliações, curtidas, resultados. Quando esses indicadores caem, o eu desmorona. A depressão moderna é também uma crise de identidade. Não é apenas falta de energia, é perda de sentido. O sujeito não sabe mais por que faz o que faz. Ele apenas continua, porque parar parece impossível. A ansiedade intensifica essa prisão. O medo de cair, de perder relevância, de ser esquecido, mantém o sujeito em movimento, mesmo exausto. O colapso acontece quando o corpo impõe um limite que a mente se recusou a reconhecer. Para Byung-Chul Han, essas patologias revelam a falência do paradigma da positividade. Uma sociedade que exige sempre mais, que elimina o negativo, o limite, a interrupção e a negação, produz sujeitos incapazes de descansar. O descanso exige negatividade, exige dizer não, exige parar, exige aceitar que nem tudo é possível. Sem isso, a mente se consome. A depressão e a ansiedade não são acidentes, são sinais. Elas indicam que o modelo de sujeito baseado no desempenho contínuo é insustentável. O sofrimento psíquico moderno não pode ser tratado apenas no nível individual, como se fosse problema de resiliência ou gestão emocional. Ele é efeito de uma lógica que transformou a vida inteira em campo de otimização. Enquanto o sujeito acreditar que precisa se consertar para voltar a render, ele continuará preso ao mesmo ciclo que o adoeceu. A saída não está em performar melhor, mas em questionar o imperativo da performance. Isso é difícil, porque toca no núcleo da identidade moderna. Abrir mão do desempenho como critério de valor exige suportar a sensação de vazio temporário, exige aceitar a queda das métricas, exige reconstruir o eu fora da lógica da comparação. O cansaço de ser si mesmo é o ponto em que a mentira do "você pode tudo" se revela. O sujeito descobre que não pode tudo e que tentar pode destruí-lo. Reconhecer isso não é fracasso, é lucidez. Mas essa lucidez dói. Ela desmonta promessas, narrativas e expectativas. A mente sofre nesse processo. Porém, é um sofrimento diferente. Não o sofrimento da insuficiência, mas o sofrimento da transição. É nesse ponto que se abre a possibilidade de outro modo de existir, não centrado na performance, mas na presença, no limite e na finitude assumida. Enquanto isso não acontece, o sujeito continuará cansado de ser si mesmo, tentando carregar um eu que pesa mais do que qualquer tarefa. Depois do colapso emocional, da depressão e da ansiedade que emergem do excesso de desempenho, surge uma questão ainda mais profunda. Por que o sujeito não consegue simplesmente parar? Por que o descanso parece tão difícil, quase impossível? Para Byung-Chul Han, a resposta está no que ele chama de violência da positividade. Diferente da violência clássica, que reprime, proíbe e limita, a violência contemporânea é suave, sedutora e afirmativa. Ela não diz "não faça", ela diz "faça mais". Ela não impõe barreiras, ela elimina fronteiras. Tudo deve ser possível, acessível, realizável. A negatividade desaparece. E é justamente essa ausência do negativo que produz um sofrimento profundo. O negativo é aquilo que interrompe, que limita, que diz basta.
Sem ele, a vida se transforma num fluxo contínuo de exigência. O sujeito não encontra mais pontos de parada naturais. Não há fim de jornada, apenas continuidade. A positividade excessiva cria um mundo sem resistência, onde tudo deve funcionar, produzir e circular. Nesse mundo, qualquer falha é intolerável. Qualquer limite é visto como defeito. A mente sofre porque não encontra oposição externa para se apoiar. Antes, a proibição oferecia um ponto de resistência. Era possível dizer, não posso porque é proibido. Hoje, quando tudo é permitido, o não posso soa como incapacidade pessoal. A positividade elimina o álibi do limite. O sujeito fica sozinho com sua impotência. Isso gera uma forma de violência muito mais profunda, porque não pode ser denunciada facilmente. Não há agressor visível. O sistema se apresenta como liberdade. O sofrimento aparece como falha individual. A violência da positividade também elimina o silêncio, o intervalo e a contemplação. Tudo precisa ser comunicado, compartilhado, otimizado. O sujeito sente a necessidade constante de estar ativo, conectado, responsivo. A ausência de estímulo gera inquietação. O vazio assusta. O silêncio se torna incômodo. A mente sofre porque não suporta mais o não fazer. Ela foi treinada para responder, reagir, produzir. A pausa parece desperdício. A violência aqui não machuca de forma direta. Ela desgasta. Ela corrói lentamente. O sujeito não percebe que está sendo violentado, porque a violência se confunde com oportunidade. Você pode estudar mais. Você pode crescer mais. Você pode melhorar mais. Cada pode carrega um deve implícito. A positividade não admite exceção. Quem não acompanha o ritmo se sente inadequado. A violência da positividade também afeta a linguagem. Palavras como limite, fracasso, cansaço e desistência ganham conotação negativa. Tudo precisa ser reformulado em termos de oportunidade, aprendizado, crescimento. Até a dor precisa ser produtiva. O que você aprendeu com isso? Se torna pergunta automática. Não há espaço para simplesmente sofrer, parar ou lamentar. A mente sofre porque não pode reconhecer sua própria vulnerabilidade sem transformá-la em projeto de superação. Isso gera um sofrimento paradoxal. Sofre-se por sofrer. O sujeito se culpa por não estar reagindo da forma correta à dor. A violência da positividade também destrói a alteridade. O outro deixa de ser verdadeiramente outro e passa a ser espelho ou concorrente. Não há mais confronto real, apenas comparação. A diferença não é acolhida, é medida. Tudo precisa ser compatível, mensurável, integrável. O estranho incomoda, o negativo ameaça a harmonia artificial da positividade. Por isso, conflitos são evitados, mas não resolvidos. Eles são internalizados. A mente sofre porque não pode expressar tensão. Ela precisa manter uma aparência constante de funcionalidade. A positividade cria sujeitos sorridentes, motivados e profundamente cansados. A violência aqui não é explícita, mas totalizante. Ela invade o trabalho, as relações, o lazer e até a intimidade. O sujeito sente que precisa estar bem, mostrar disposição, entusiasmo e energia. Demonstrar cansaço parece falha de caráter. A mente aprende a esconder o sofrimento. Isso intensifica o isolamento. Cada um acredita que só ele está lutando para dar conta. A violência da positividade também elimina a possibilidade de dizer não ao outro. O sujeito sente que precisa estar sempre disponível, responsivo, colaborativo. Dizer não gera culpa. Recusar convites, demandas ou oportunidades parece ingratidão. O sujeito se sobrecarrega para não decepcionar. Essa incapacidade de negar destrói a autonomia real. A liberdade verdadeira exige a capacidade de recusa. Sem ela, a liberdade se torna submissão disfarçada. A mente sofre
porque não consegue se proteger. Ela se abre demais, se expõe demais, se exige demais. A positividade cria um mundo sem sombra, mas é na sombra que a mente descansa. É na negatividade que o eu se recompõe. O excesso de luz cega. O excesso de positividade esgota. A violência aqui não é a do golpe, mas a da saturação. O sujeito é saturado de estímulos, demandas, expectativas e possibilidades. Ele não tem tempo de digerir. Tudo passa rápido demais. A mente não consegue elaborar. Isso gera sensação de superficialidade, de falta de profundidade. Tudo é intenso, mas nada é duradouro. A violência da positividade também afeta a relação com o tempo histórico. O presente se estende indefinidamente. Não há mais passado que ensine nem futuro que prometa. Tudo acontece agora. O sujeito vive num eterno presente de desempenho. Isso intensifica a ansiedade. Sem horizonte, o esforço perde sentido. A mente sofre porque não sabe para onde está indo, apenas que não pode parar. Para Byung-Chul Han, resistir a essa violência não significa negar toda a positividade ou rejeitar possibilidades. Significa reintroduzir o negativo, o limite, a pausa, o silêncio, o não. Significa aceitar que nem tudo precisa ser feito, vivido ou realizado. Essa aceitação é profundamente contraintuitiva para o sujeito de desempenho. Ela parece fracasso, mas é condição de saúde psíquica. O negativo protege, ele cria bordas, ele permite descanso. Sem negatividade, a mente se dissolve na exigência infinita. O sofrimento moderno não nasce da falta, mas do excesso. Excesso de si mesmo, excesso de expectativa, excesso de possibilidade. A violência da positividade é silenciosa porque não machuca de imediato. Ela promete, ela motiva, ela estimula, mas, no longo prazo, ela consome. O sujeito se sente culpado por não conseguir aproveitar tudo o que pode. Ele se sente insuficiente por não dar conta de tudo o que está disponível. A positividade se transforma em peso. Reconhecer essa violência é difícil, porque ela se confunde com liberdade. Questioná-la exige coragem para parecer negativo num mundo que valoriza apenas o positivo. Exige aceitar limites num sistema que celebra a expansão infinita. A mente sofre nesse confronto, mas é um sofrimento esclarecedor. É o sofrimento de perceber que nem toda luz liberta e que, às vezes, a sombra é necessária para continuar existindo. Depois de entender a violência da positividade, o próximo nível desse sistema se revela de forma ainda mais perturbadora. O sujeito de desempenho não é apenas explorado, ele se autoexplora. Para Byung-Chul Han, essa é a mutação mais perigosa do poder moderno. Nas sociedades disciplinares do passado, a exploração vinha de fora. Havia um patrão, uma instituição, uma autoridade clara que exigia produção. O conflito era visível. Hoje, essa figura desaparece. O sujeito assume o papel de explorador e explorado ao mesmo tempo. Ele se cobra, se pressiona, se vigia, se pune. Trabalha mais do que qualquer chefe exigiria porque acredita que está fazendo isso por si mesmo. A autoexploração é mais eficiente do que qualquer coerção externa, porque não gera resistência. Quem se explora acredita estar exercendo liberdade. O discurso do faça por você, seja sua melhor versão, invista em si mesmo, transforma a exploração em projeto pessoal. O sujeito não sente que está sendo usado, ele sente que está se desenvolvendo. E é justamente isso que torna o processo tão destrutivo. Não há greve contra si mesmo. Não há revolta contra a própria ambição. A mente sofre porque não consegue identificar o inimigo. Quando o cansaço chega, ele não é atribuído ao sistema, mas à própria insuficiência. Talvez eu não esteja me esforçando o bastante.
A autoexploração elimina o conflito externo e o transforma em conflito interno. O campo de batalha agora é a psique. O sujeito vive em guerra consigo mesmo. Ele precisa ser mais produtivo do que ontem, mais focado, mais eficiente, mais resiliente. Nunca é suficiente. Cada conquista se transforma imediatamente em novo ponto de partida. Não há descanso verdadeiro, porque descansar significa perder tempo que poderia ser investido em crescimento. A autoexploração também cria um vínculo emocional com o sofrimento. O cansaço passa a ser sinal de mérito. Dormir pouco vira símbolo de compromisso. Estar sempre ocupado vira prova de valor. O sujeito se orgulha da própria exaustão. Ele exibe agendas cheias, metas agressivas, rotinas intensas. O sofrimento deixa de ser algo a ser evitado e passa a ser algo a ser mostrado. Isso cria uma relação perversa com a dor. A mente sofre porque não consegue mais distinguir entre esforço saudável e autodestruição. Tudo se mistura. A autoexploração também afeta profundamente a identidade. O sujeito deixa de se definir por quem é e passa a se definir por quanto produz. Seu valor está diretamente ligado ao desempenho. Quando ele não rende, sente que não é nada. Isso gera uma instabilidade constante do eu. A identidade precisa ser reafirmada diariamente através de resultados. Não há essência, apenas performance. O sujeito vive com medo de parar, porque parar significa desaparecer. A mente sofre porque não encontra um núcleo estável. Tudo é condicional. Eu valho se eu entrego. A autoexploração também se infiltra nas relações pessoais. Amizades, relacionamentos e até momentos de lazer passam a ser avaliados em termos de utilidade. Isso me agrega? Isso me ajuda a crescer? Isso é produtivo? O outro deixa de ser presença e passa a ser recurso. O vínculo humano se empobrece, a mente sofre porque perde espaços de gratuidade. Tudo precisa justificar sua existência. Até o descanso precisa ter função. Descansar para render melhor. O ócio deixa de ser ócio. Ele vira ferramenta. A autoexploração também se apoia na comparação constante. Redes sociais amplificam esse processo. O sujeito vê versões editadas do sucesso alheio e sente que está sempre atrasado. Alguém sempre trabalha mais, ganha mais, produz mais, vive melhor. Essa comparação não gera solidariedade, gera culpa. Se eles conseguem, eu também deveria conseguir. A mente sofre porque não tem parâmetro real. O sucesso do outro se torna acusação silenciosa. A autoexploração é alimentada por narrativas de exceção. Histórias de pessoas que saíram do nada e venceram reforçam a ideia de que tudo depende exclusivamente do esforço individual. O contexto desaparece. As desigualdades são ignoradas. Quem fracassa é visto como alguém que não tentou o suficiente. O sujeito internaliza essa lógica e passa a se culpar por tudo. A mente sofre porque carrega um peso impossível. Nenhum indivíduo consegue sustentar sozinho todas as exigências de um sistema inteiro. A autoexploração também afeta o corpo. O corpo deixa de ser vivido como limite e passa a ser tratado como máquina. Ele precisa render, responder, aguentar. Sinais de exaustão são ignorados. Dor vira obstáculo a ser superado. Sono vira variável ajustável. Alimentação vira estratégia de otimização. O corpo é instrumentalizado. A mente sofre porque perde a escuta do próprio organismo. Quando o corpo finalmente colapsa, o sujeito se sente traído por ele. Mas, na verdade, foi ele quem o explorou até o limite. A autoexploração também produz isolamento. Como cada um acredita que seus fracassos são pessoais, ninguém compartilha suas dificuldades. Todos fingem dar conta. Isso cria uma solidão profunda. O sujeito sofre em silêncio, acreditando que é o único que não consegue acompanhar.
A mente sofre porque não encontra espelhos honestos. Tudo ao redor parece sucesso, desempenho e felicidade. A autoexploração também elimina a possibilidade de descanso sem culpa. Mesmo quando para, o sujeito se sente mal. Ele pensa no que poderia estar fazendo, produzindo, aprendendo. O descanso não é pleno, é ansioso. A mente não relaxa, ela apenas desacelera para voltar a acelerar depois. Isso gera um estado constante de tensão de fundo. O sujeito nunca está totalmente presente, ele está sempre antecipando o próximo movimento. A autoexploração também se disfarça de paixão. Eu amo o que faço. Essa frase se torna escudo contra qualquer crítica. Se o trabalho é paixão, então não é exploração. Mas essa paixão muitas vezes é construída socialmente. O sujeito aprende a amar aquilo que o consome. A mente sofre porque confunde desejo com obrigação. Para Byung-Chul Han, a autoexploração é mais violenta do que a exploração externa, justamente porque não gera resistência. O sujeito acredita que está livre enquanto se destrói. Ele não luta contra o sistema porque se identifica com ele. Ele não questiona a lógica porque acredita que ela é sua escolha. Romper com a autoexploração exige um gesto radical. Parar de se identificar exclusivamente com o desempenho. Isso é extremamente difícil, porque o sistema não oferece outra forma clara de valor. Quem não produz parece inútil. Quem desacelera parece fraco. Quem diz basta parece derrotado. A mente sofre nesse processo de ruptura porque perde as referências antigas. Mas esse sofrimento é diferente. Ele não vem da exaustão, mas da reconfiguração do eu. Reconhecer a autoexploração é reconhecer que nem tudo que fazemos por nós é realmente para nós. Muitas vezes estamos apenas reproduzindo exigências externas com uma voz interna. A libertação começa quando o sujeito percebe que não precisa provar constantemente que merece existir. Enquanto isso não acontece, ele continuará se explorando com zelo, disciplina e orgulho, até que o corpo, a mente ou ambos digam não. E quando isso acontece, o sistema chama de burnout. Mas, na verdade, é o colapso de um sujeito que acreditou demais na promessa de que podia tudo. Se a autoexploração é o motor silencioso do sujeito de desempenho, aí depressão é o seu sintoma mais profundo. Para Byung-Chul Han, a depressão moderna não nasce da repressão, mas do excesso de liberdade. Ela não surge porque alguém é proibido de agir, mas porque é constantemente convocado a agir. O depressivo não se sente oprimido por ordens externas. Ele se sente esmagado pelas próprias possibilidades. O mundo inteiro parece aberto, mas justamente por isso se torna paralisante. Tudo é possível, e exatamente por isso nada se sustenta. O sujeito de desempenho vive sob a lógica do você pode, você consegue, basta querer. Quando essa promessa falha, quando o corpo não responde, quando a mente não acompanha, o resultado não é revolta, é implosão. A violência deixa de ser direcionada para fora e se volta contra o próprio eu. A depressão é, nesse sentido, uma patologia da interiorização extrema da culpa. O sujeito não acusa o sistema, ele acusa a si mesmo. Ele não diz, isso é demais, ele diz, eu sou pouco. A mente sofre porque não encontra um ponto externo para apoiar sua dor. Tudo se passa dentro. A depressão moderna é silenciosa, discreta, solitária. Não grita, não explode, não confronta. Ela esgota. Diferente da melancolia antiga que ainda mantinha uma relação com o mundo, a depressão do sujeito de desempenho é marcada pela perda de vínculo. Nada toca, nada motiva, nada move. O mundo continua exigindo performance, mas o sujeito já não tem energia para responder. Isso gera um sentimento devastador de inadequação. Ele se vê como falha em um jogo que todos parecem jogar com facilidade.
A mente sofre porque não consegue mais sustentar a narrativa do sucesso. O depressivo vive cercado de discursos positivos que soam como agressão. Pense positivo, seja grato, levante a cabeça. Essas frases, que deveriam ajudar, apenas aprofundam o abismo. Elas reforçam a ideia de que o sofrimento é escolha, que a tristeza é falta de esforço. A depressão se torna duplamente dolorosa. Dói sofrer e dói não conseguir deixar de sofrer. O sujeito se sente culpado até pela própria dor. A mente sofre porque perde o direito de estar mal. A depressão também está ligada à perda de negatividade. Em um mundo que rejeita o limite, o fracasso e a finitude, não há espaço simbólico para a tristeza. Tudo precisa ser rápido, funcional, produtivo. A tristeza, que exige tempo e silêncio, não encontra lugar. Ela é medicalizada, acelerada, corrigida. O sujeito aprende que não pode parar para sofrer. Ele precisa continuar rendendo. Isso cria uma cisão interna profunda. O corpo pede pausa, mas a mente exige desempenho. O resultado é o colapso. A depressão é o momento em que o sistema falha em extrair mais energia. O sujeito simplesmente não consegue mais, e essa incapacidade é vivida como vergonha. O depressivo se sente inútil, pesado, descartável. A mente sofre porque internalizou a lógica da eficiência. Tudo que não funciona é lixo, inclusive o próprio eu. A depressão também revela a falência do ideal do empreendedor de si. Esse ideal promete autonomia total, mas entrega solidão radical. Quando tudo depende de você, não há a quem recorrer, não há comunidade que sustente, não há estrutura que ampare. O fracasso é vivido como destino pessoal. A mente sofre porque não encontra acolhimento. O sujeito não quer incomodar, não quer parecer fraco, não quer admitir que não dá conta. Ele se isola. A depressão se aprofunda no silêncio. Diferente da ansiedade, que ainda se move, a depressão paralisa. O tempo perde sentido. O futuro não chama. O passado pesa. O presente se arrasta. A mente sofre porque perde a narrativa. Não há mais projeto, não há mais meta, não há mais horizonte. Tudo parece igual, vazio, opaco. O sujeito não deseja morrer, mas também não deseja viver. Ele apenas existe, exausto. A depressão também é agravada pela comparação constante. Em um mundo hiperexposto, o sujeito depressivo é bombardeado por imagens de sucesso, felicidade e produtividade. Ele se vê como exceção negativa. Por que só eu não consigo? Essa pergunta corrói. A mente sofre porque transforma o sofrimento em prova de inadequação. A depressão moderna não é falta de vontade, é excesso de exigência. Não é preguiça, é esgotamento. Não é fraqueza moral, é colapso psíquico diante de um ideal impossível. Mas o discurso dominante não reconhece isso. Ele continua exigindo motivação, foco, disciplina. Ele trata a depressão como falha individual, não como sintoma coletivo. Isso impede qualquer reflexão estrutural. O sujeito tenta se consertar em vez de questionar o sistema que o adoeceu. A mente sofre porque tenta resolver sozinha um problema que não é apenas seu. A depressão também revela algo fundamental. O sujeito de desempenho perdeu a capacidade de dizer não. Ele não sabe mais recusar, limitar, interromper. Tudo é oportunidade, tudo é chance, tudo é demanda. Dizer não parece fracasso, parar parece derrota. A depressão surge quando o corpo diz não no lugar da mente. Ela é o limite imposto biologicamente a um sistema sem limites simbólicos. O sujeito não escolhe parar, ele é parado. E isso é vivido como humilhação. A mente sofre porque não reconhece o direito ao limite. Para Byung-Chul Han, a depressão é a doença emblemática da nossa época porque ela revela o esgotamento do paradigma da positividade.
Quando tudo deve ser possível, o impossível se torna insuportável. Quando tudo depende de você, qualquer falha se torna culpa. Quando não há exterioridade, o sofrimento implode. Superar essa condição não passa por mais motivação, mas por uma reintrodução radical do limite, da negatividade, do direito ao não. Enquanto o sujeito acreditar que precisa constantemente provar seu valor através do desempenho, a depressão continuará sendo tratada como defeito pessoal e não como sinal de um sistema adoecido. A libertação começa quando o sujeito compreende que não conseguir não é falhar como ser humano, é apenas ser humano. O ponto mais sofisticado do sujeito de desempenho não é o cansaço, nem a ansiedade, nem mesmo a depressão. É a autoexploração voluntária. Diferente das sociedades disciplinares, onde o poder precisava vigiar, punir e impor limites, a sociedade do desempenho opera de forma muito mais eficiente. Ela faz com que o próprio sujeito se torne seu capataz, seu fiscal, seu carrasco. Não há mais necessidade de um chefe autoritário, de um vigia visível ou de uma ameaça explícita. O sujeito trabalha mais do que qualquer patrão jamais exigiria. Cobra-se com mais dureza do que qualquer sistema externo e se culpa com mais violência do que qualquer punição antiga. A dominação deixa de ser externa e se instala dentro da mente. Para Byung-Chul Han, essa é a forma mais perfeita de poder já criada, porque ela não encontra resistência. Não há contra quem lutar, não há opressor identificável, não há inimigo visível. O sujeito acredita que está agindo por vontade própria, quando na verdade está apenas obedecendo a uma lógica que internalizou completamente. Ele não se sente explorado. Ele se sente insuficiente. E é exatamente essa inversão que sustenta o sistema. A autoexploração é mais eficiente do que a exploração clássica, porque não gera revolta. Ninguém faz greve contra si mesmo. Ninguém se rebela contra a própria ambição. O sujeito acredita que está se realizando, quando na verdade está se consumindo. A mente sofre porque perdeu a capacidade de distinguir desejo próprio de exigência internalizada. Tudo parece escolha, mas tudo funciona como obrigação. O sujeito acorda cedo, responde mensagens fora do horário, aceita demandas excessivas, assume mais responsabilidades do que pode suportar e ainda sente orgulho disso. Ele chama isso de disciplina, resiliência, mentalidade forte. Mas por trás desse discurso existe um corpo exausto e uma mente em permanente estado de alerta. A autoexploração não se apresenta como violência, mas como virtude. Trabalhar demais vira sinal de valor. Não descansar vira prova de comprometimento. Estar sempre ocupado vira identidade. O sujeito não sabe mais quem é fora do desempenho. Quando para, sente culpa. Quando descansa, sente ansiedade. Quando não produz, sente vazio. A mente sofre porque só se reconhece enquanto está rendendo. O descanso deixa de ser recuperação e passa a ser ameaça. Parar é perigoso porque abre espaço para o silêncio. E no silêncio surgem perguntas que o sujeito de desempenho não sabe responder. Quem sou eu quando não estou produzindo, valendo, entregando? A autoexploração também destrói a relação com o tempo. O presente deixa de existir. Tudo é preparação para algo futuro que nunca chega. Sempre há uma próxima meta, um próximo nível, uma próxima versão melhor de si mesmo. O sujeito vive permanentemente em atraso consigo mesmo. Ele nunca é suficiente agora. Sempre precisa ser mais amanhã. Isso cria uma sensação crônica de dívida existencial. A mente sofre porque vive devendo a si mesma. O sujeito sente que nunca está à altura do próprio potencial. Mas esse potencial é infinito, abstrato, inalcançável. Ele não foi feito para ser alcançado, mas para manter o sujeito em movimento contínuo. A autoexploração também corrói as relações humanas. O outro deixa de ser companhia e passa a ser comparação. Colegas viram concorrentes,
Amigos viram métricas. A pergunta silenciosa nunca é como você está, mas quem está indo melhor. O sujeito não descansa nem na presença do outro. Ele performa, mostra resultados, conquistas, planos. Vulnerabilidade vira fraqueza. A mente sofre porque perde o espaço de repouso simbólico que a relação humana deveria oferecer. Tudo vira palco, tudo vira vitrine. A autoexploração também se infiltra na linguagem. O sujeito fala de si como projeto, como investimento, como marca. Ele precisa se vender, se otimizar, se diferenciar. Até o sofrimento vira conteúdo, até o cansaço vira narrativa de superação. Não há espaço para simplesmente estar mal. Tudo precisa ser transformado em aprendizado, crescimento, vantagem competitiva. A mente sofre porque não pode simplesmente sofrer. Ela precisa justificar a própria dor. A autoexploração atinge seu ponto máximo quando o sujeito começa a odiar a si mesmo por não conseguir mais performar. Ele se acusa de preguiça, fraqueza, falta de foco. Não percebe que o problema não é falta de força, mas excesso de cobrança. O corpo entra em colapso, mas a mente insiste. E quando o colapso acontece, ele é vivido como falha moral. O sujeito sente vergonha de adoecer, vergonha de parar, vergonha de pedir ajuda. A mente sofre porque confunde humanidade com incompetência. Essa lógica é devastadora porque elimina qualquer possibilidade de resistência coletiva. Se cada um acredita que seu sofrimento é individual, não há articulação, não há crítica, não há transformação. Cada sujeito tenta se consertar isoladamente. Cursos, técnicas, métodos, rotinas, hacks, tudo para voltar a performar. Nunca para questionar o sistema que exige performance infinita. A autoexploração se mantém porque é invisível. Ela se esconde atrás da linguagem da liberdade. Você escolheu isso. Você quis isso. Você pode parar quando quiser. Mas o sujeito não consegue parar, porque parar significaria perder valor. A mente sofre porque acredita que seu valor depende de sua utilidade. A dignidade deixa de ser inerente e passa a ser condicional. Só vale quem rende. Só existe quem entrega. Esse é o ponto mais cruel do sujeito de desempenho. Ele não apenas se explora, ele acredita que merece ser explorado se não estiver à altura. A libertação começa quando essa crença é desfeita, quando o sujeito percebe que a autoexploração não é virtude, mas dominação internalizada. Enquanto essa lógica permanecer invisível, o sofrimento continuará sendo tratado como falha individual, e não como efeito direto de uma estrutura que transformou a própria subjetividade em campo de trabalho permanente. Depois de atravessar o sujeito de desempenho, a autoexploração, a ansiedade, a depressão e a culpa infinita, resta a pergunta que o sistema tenta impedir a todo custo. É possível sair disso? Não com mais produtividade, não com mais disciplina, não com mais técnicas de otimização. A saída não está em performar melhor, mas em romper com a lógica que transforma a vida em tarefa permanente. Para Byung-Chul Han, a libertação começa quando o sujeito recupera algo que a sociedade do desempenho sequestrou: o direito ao limite, o direito de não conseguir, o direito de falhar, o direito de parar sem justificar. Em um mundo que exige positividade constante, dizer não posso é um ato de resistência. Não no sentido heróico, épico ou revolucionário clássico, mas no sentido mais profundo e difícil: recusar a autoexploração. O sistema não teme o cansaço, ele se alimenta dele. O sistema teme o sujeito que deixa de se medir o tempo todo. O sujeito que não transforma cada minuto em investimento. O sujeito que não faz da própria existência um currículo em construção. Recuperar o direito de não ser suficiente é romper com a lógica que associa valor humano a desempenho.
Isso não significa abandonar responsabilidades, mas recolocá-las em seu lugar. Significa compreender que a dignidade não é algo que se conquista, mas algo que se possui antes de qualquer entrega. O sujeito de desempenho vive como se estivesse sempre em dívida consigo mesmo. A libertação começa quando ele percebe que essa dívida nunca foi real. Ela foi construída, ela foi ensinada, ela foi internalizada. E tudo o que é construído pode ser desfeito. O primeiro gesto não é grandioso, é silencioso, é parar sem culpa, é descansar sem transformar o descanso em estratégia, é existir sem transformar cada experiência em aprendizado útil, é aceitar dias improdutivos sem tentar compensar depois. Isso parece pequeno, mas é profundamente subversivo, porque o sistema depende de sujeitos que se culpam até quando respiram. O segundo gesto libertador é recuperar a negatividade. Em uma cultura que rejeita o fracasso, a tristeza, o tédio e o silêncio, permitir-se esses estados é recuperar a complexidade da vida. Nem tudo precisa ser resolvido, curado ou superado imediatamente. Há dores que precisam apenas ser sentidas. Há vazios que não pedem preenchimento, mas escuta. O sujeito de desempenho sofre porque acredita que toda dor é erro. Mas a dor também é linguagem. Ela indica limites, ela aponta excessos. Ignorá-la é adoecer. A sociedade do desempenho não tolera o silêncio porque o silêncio interrompe o fluxo. No silêncio, o sujeito deixa de produzir sentido artificialmente. Ele simplesmente está. E isso é perigoso para um sistema que precisa de movimento constante. Recuperar o silêncio é recuperar a interioridade. Não a interioridade produtiva, criativa, inspiradora, mas a interioridade opaca, sem finalidade, onde nada precisa virar conteúdo. A mente sofre menos quando não precisa justificar cada pensamento. Outro gesto fundamental é reconstruir o vínculo com o outro fora da lógica da comparação. O sujeito de desempenho olha para o outro como espelho ou rival. Sempre alguém melhor, mais rápido, mais bem-sucedido. Recuperar o outro como presença e não como métrica é recuperar a possibilidade de comunidade. Não uma comunidade baseada em performance coletiva, mas em fragilidade compartilhada, onde não se compete por quem aguenta mais, mas se reconhece quem precisa parar. Isso exige vulnerabilidade real, não a vulnerabilidade performática que vira narrativa de superação. Exige admitir cansaço sem romantizá-lo. Exige dizer, não, estou bem, sem acrescentar, mas estou melhorando. A libertação também passa por abandonar o ideal do eu infinito. O sujeito de desempenho acredita que sempre pode ser mais eficiente, mais focado, mais disciplinado, mais resiliente. Esse ideal é cruel porque nunca se realiza. Ele mantém o sujeito permanentemente aquém. Recuperar o direito de ser finito é aceitar que há limites que não são falhas, são estrutura. O corpo tem limite, a mente tem limite, o tempo tem limite. Negar isso é viver em guerra constante consigo mesmo. Aceitar isso é viver em paz imperfeita, e a paz imperfeita é muito mais humana do que qualquer excelência inatingível. O último gesto libertador é talvez o mais difícil: desobedecer internamente. Não ao chefe, não às regras explícitas, mas à voz interior que diz ainda não é suficiente. Essa voz não é você. Ela foi construída socialmente. Ela repete discursos de eficiência, sucesso e meritocracia. Questioná-la não é fraqueza, é lucidez. Toda vez que o sujeito percebe essa voz e não a segue automaticamente, ele cria uma fissura no sistema, pequena, invisível, mas real. A sociedade do desempenho não cai com revoluções externas. Ela enfraquece quando indivíduos deixam de se explorar, quando param de confundir valor com rendimento, quando recusam a culpa infinita.
O sofrimento moderno não será resolvido com mais motivação. Ele será atravessado quando o sujeito compreender que não nasceu para ser projeto, nem máquina, nem empresa de si mesmo. Ele nasceu para existir. E existir não é performar. Existir é ocupar o mundo com limites, pausas, falhas e presença. Recuperar o direito de não ser suficiente não é desistir da vida. É, pela primeira vez, parar de lutar contra ela.